Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 1. E assim daremos continuidade à série de exposições que a gente está fazendo sobre a carta de Tessalônica, pincelando dessa carta algumas facetas, algumas características que uma igreja atuante precisa ter. Tirando dessa carta alguns adjetivos que eu e você, como comunidade do Senhor nessa geração, precisamos apresentar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês mesmos sabem, com a ajuda do nosso Deus, tivemos a coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio à luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês sabem bem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos o reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida do próprio filho. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados para ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, aqueles que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata o seu filho, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme verdadeiramente ela é, palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis, esforçando-se para nos impedir de que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados, sobre eles finalmente virá a ira de Deus. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, nos esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Queríamos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas, porém Satanás nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Normalmente, quando você vê um pastor ler tantos versículos, você pensa, cara, vai vir uma pregação grande. Mas segura aí no banco que não vai ser tão grande assim. Mas eu quero que nesse mês você leia toda essa carta. Então, todos os domingos nós vamos ler um capítulo antes de expor ele. Eu não sei se você aceitou o desafio. Semana passada eu pedi para você ler a carta e ler ela numa sentada só. Porque quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós precisamos ler como se nós estivéssemos recebendo. E você vai prestar atenção que quando você assim o fizer, você vai prestar atenção em detalhes que você não tinha reparado antes.
Semana passada nós falamos no capítulo 1 e nós iniciamos essa série de mensagens lembrando que a igreja é uma comunidade construída e constituída pelos eleitos de Deus. Ou seja, o reino de Deus ele é construído pela igreja e dentro da igreja estão os eleitos do Senhor. E daí você pode parar e se perguntar, pastor, mas a igreja não é feita só por eleitos? E daí como você pode prestar atenção na mensagem da semana passada, assisti-la nas nossas plataformas digitais, você vai ver que não. Existem bodes e existem ovelhas, existe joio e existe trigo. Porém, é sempre o trigo que constrói o reino, é sempre as ovelhas que constroem o reino. Semana passada nós falamos sobre 3 verdades que uma igreja atuante precisa ter. Ela precisa ter uma fé operosa. Ela precisa fazer com que a sua fé ultrapasse as barreiras das 4 paredes da igreja. Segunda ideia, ela precisa expressar um amor incondicional. Amar as pessoas independentemente do seu credo, amar as pessoas independentemente do seu gênero, da sua raça ou da sua classe social. Nós fomos chamados para amar da mesma forma que Cristo amou a sua igreja. Por fim, nós falamos na semana passada sobre uma igreja que é atuante, ela tem uma esperança que é real. Não baseada nas suas obras, não baseada naquilo que ela pode fazer, mas sim baseada em Cristo Jesus. Uma igreja que é atuante, ela aguarda o retorno do seu Senhor. E é isso que eu espero de você. Hoje eu vou falar sobre mais 3 marcas que nós pincelamos nesse capítulo 2. E a primeira delas é que uma igreja que é atuante, ela anuncia o evangelho em meio às lutas. A partir do verso 1 até o verso 12. Uma igreja atuante é uma igreja que anuncia o evangelho em meio à luta, em meio às crises. É interessante porque a nossa geração e nós latinos americanos, nós perdemos a ideia da perseguição por causa de Cristo. Então nós achamos que sempre os missionários vão passar por isso. Quando nós chamamos missionários, que são missionários na Índia, por exemplo, na Rússia, por exemplo, em Cuba, e nós ouvimos histórias de que eles não podem pregar o evangelho porque senão eles vão perder as suas vidas, aquilo nos salta aos olhos. Todavia, por conta disso, nós achamos que o evangelho ele vai ser sempre pregado, ele vai ser sempre bem recebido e não vai haver perseguição. Do verso 1 até o verso 12, o apóstolo Paulo lembra a igreja de Tessalônica como foi que o evangelho chegou até eles. E o evangelho chega até Tessalônica depois deles terem sido expurgados de Filipos, terem sido presos lá em Filipos, e quando eles chegam em Tessalônica, pregam o evangelho durante 3 semanas, eles também são perseguidos, eles também seriam presos, eles saem fugidos da cidade de Tessalônica. O evangelho de Cristo Jesus, o evangelho verdadeiro, ele sempre vai causar isso na sociedade, meu irmão. Esse evangelho, paz e amor que nós estamos pregando, esse evangelho coach da nossa geração, esse evangelho bonzinho da nossa geração, que cuida e mensura as palavras para não ofender ninguém, por vezes tem aberto mão do verdadeiro evangelho. Eu não estou dizendo para você que você precisa ser alguém mal educado, e nem tampouco dizendo a você que você tem que pregar e dizer que vai todo mundo para o inferno. Não é isso que eu estou falando com você. Você precisa aprender a pregar com sabedoria. Porém, você precisa pregar o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas precisam compreender quem é Cristo. Eu quero que você faça um teste mental aí na sua mente. Pensa quantas pessoas cristãs você conhece. Pelo menos umas 10. De igrejas diferentes. A pergunta é, o evangelho que elas têm pregado é o mesmo evangelho que você crê? Eu, ao pensar na cidade de Pelotas, eu me lembro de diversas igrejas e eu tenho certeza que existem vários evangelhos sendo pregados na nossa cidade. A grande pergunta é qual é o verdadeiro evangelho? Qual é o verdadeiro evangelho que pode libertar as pessoas? Você pode escolher pregar um evangelho mais light, para que você arrebanhe e arrecade mais seguidores à sua denominação. Porém, esse evangelho não modifica vidas. E as pessoas vão cansar. Se você não é profundo no seu ensinamento, as pessoas não vão ter as suas maiores mazelas sendo tratadas pelo Espírito Santo de Deus. Logo elas vão se cansar.
O nosso ministério, o ministério de uma igreja atuante, ele é difícil. Preste atenção na parábola fugiu agora a parábola. O pastor está ficando velho de vocês, né? A parábola do semeador. Nossa, quase que não sabe passar vergonha na frente do reverendo Márcio aqui, meu Deus. A parábola do semeador. O semeador sai a semear, ele lança a semente. Só 25% da semente frutifica. O resto se perde no caminho. O resto é jogado fora. O resto é morto. O resto as aves comem. Então nós já vamos pregar o Evangelho de Deus, sabendo que 75% das pessoas que nós abordarmos, elas não vão aceitar a Cristo Jesus. E nós ainda estamos gastando tempo pregando um Evangelho que não é o Evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja atuante, ela anuncia o Evangelho em meio às lutas. E esse Evangelho, ele é baseado em Deus e não nos homens. Verso 4. O Evangelho que Paulo pregou na igreja de Tessalônica não era baseado na sua vida pessoal. Não era baseado no poder das suas mãos. Nem tampouco era baseado naquilo que ele poderia fazer. Mas o verdadeiro evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica apontava para Deus, apontava para Cristo Jesus, apontava para uma decisão séria com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que é uma igreja atuante na nossa geração, ela precisa pregar o evangelho e conduzir as pessoas até Cristo Jesus. É interessante que os pastores da nossa geração se acham mais importantes que o apóstolo Paulo. Os pastores da nossa geração se acham mais poderosos do que Pedro. Os pastores da nossa geração acham que são mais longânimos, são mais boa gente do que o apóstolo João. Porque nós achamos que nós somos mais pessoas a Cristo Jesus. Queremos conduzir as pessoas até nós. E o verdadeiro evangelho, ele não pode acabar em mim. Ele não pode acabar em você. Ele tem que apontar para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, o maior dos pregadores, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, sabia que aquela igreja de Tessalônica, a quem ele ama tanto, se você já leu toda a carta, você vai perceber que o apóstolo Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. Ele rasga elogios por essa igreja. Mas quando ele fala, é baseado em Deus. O verdadeiro evangelho, ele não busca a glória dos homens, mas ele busca a glória de Deus. Verso 5, abre aí para a gente ler. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus, ele é testemunha. Você quer mensurar o evangelho que você está ouvindo? Você quer mensurar as pregações que você anda ouvindo? Veja se as pessoas estão sendo conduzidas para a glória de Deus. É interessante que só existe um lugar transformador e impactante na vida de um ser humano: a glória de Deus. Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, no Velho Testamento, quando Isaías ele enxerga a glória de Deus. E quando ele enxerga a glória de Deus, ele cai com o rosto em terra e fala: cara, eu estou perdido aqui. Eu sou pecador, vivo no meio de uma geração pecadora e eu estou contemplando o Senhor dos Exércitos. A glória de Deus transforma a vida de Isaías. Você quer outro exemplo? Quando há a transfiguração. Quando Pedro, Tiago e João contemplam Cristo glorificado juntamente com Elias e com Moisés. Qual é a palavra deles? Senhor, não vamos descer do monte. Vamos ficar aqui. Está tudo legal. Está tudo bem. A glória de Deus é capaz de transformar e atrair o coração do homem. Por isso que o verdadeiro evangelho tem que conduzir o coração dos seus ouvintes até a glória de Deus. Eu posso cuidar a minha retórica, eu posso separar os melhores exemplos para ensinar o evangelho, mas é só a glória de Deus que pode transformar
o seu coração. O verdadeiro evangelho, por fim, verso 12, eu vou correr aqui um pouquinho, gente. O evangelho, ele exorta, ele consola e ele admoesta. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre o verso 12, porque na semana que vem, quando nós falarmos do capítulo 3, eu vou falar sobre a disciplina eclesiástica. Mas, meu irmão, só uma pincelada para você. O verso 12 fala que o verdadeiro evangelho, ele exorta, ou seja, ele prega a verdade. O verdadeiro evangelho, ele consola. Quando ele prega a verdade e demonstra que você é pecador, ele te traz uma esperança para você mudar. O verdadeiro evangelho, ele admoesta, ou ele serve de testemunho. Ele apresenta o seu pecado, ele mostra que há esperança e ele fala para onde você tem que andar. Por isso que esse evangelho paz e amor, que fala que você pode vir para Cristo e que você não precisa mudar as suas atitudes, ele só provém de um lugar. E não é da presença de Deus. Nós precisamos entender que quando nós somos apresentados para a glória de Deus, ela impacta e muda a nossa vida. Primeiro exemplo, então, primeira faceta do capítulo 2, uma igreja atuante, ela anuncia o evangelho mesmo em meio às lutas. Segunda ideia que eu queria trabalhar com você nessa noite. O evangelho, uma igreja atuante, é uma igreja que vive o processo contínuo de discipulado. Uma igreja atuante é uma igreja que vive o processo contínuo de discipulado. Uma das coisas que eu fico feliz na nossa comunidade é que nós chegamos aqui e sempre tem cara nova. Sempre tem gente nova. Achei interessante que eu achei que a igreja ia cair agora no meio da pandemia. Está chegando gente nova. E é bom isso. É legal isso. Porque são novas pessoas que estão se chegando à comunidade de Cristo Jesus. O problema é quando passa 5, 10, 15 anos e é as mesmas caras que você vê todos os domingos. Ninguém entra, ninguém sai, está todo mundo ali, é um marasmo. A igreja só cresce através da natalidade. E, meu irmão, você tem que fazer filho, mas não para crescer a igreja. Não para aumentar o seu rol de membros. Uma igreja atuante, ela vive um processo contínuo de discipulado. Perceba o que o apóstolo Paulo vai falar sobre essa igreja. Eles eram imitadores das igrejas que estavam na Judéia, mas eles também serviam de exemplo agora para as igrejas que estavam na sua região. Então, uma igreja que vive um processo contínuo de discipulado, ela ouve o evangelho e ela aplica o evangelho na sua vida. Não tem como você se tornar crente no Senhor Jesus e o máximo que você faz por aquele que você fala que é o Senhor da sua vida é vir domingo às 19 horas num culto. E aí ainda a gente tem a cara de pau de falar que Ele é o Senhor da nossa vida. A pergunta que você precisa se fazer, nessa semana, na vida de quem você investiu um pouquinho do seu tempo, para que Cristo fosse gerado, para que Cristo fosse desenvolvido, para que Cristo pudesse transformar o coração das pessoas. Porque o discipulado precisa ser um processo intencional. Lembra? João capítulo 4. A mulher que estava lá na Samaria. Jesus caminha, vários quilômetros para falar com aquela mulher. Naquele momento. Porque ele tinha um propósito para a vida daquela mulher. O apóstolo Paulo faz isso com Timóteo. O apóstolo Paulo faz isso com Tito. Pedro e Barnabé fazem isso com João Marcos. Aonde está, então, os discípulos da nossa geração? Nós queremos que as pessoas investam tempo em nós, mas nós não investimos tempo nas outras pessoas. Uma igreja que vive o processo contínuo de discipulado, ela ouve e aplica a verdade. Deixa de ser uma igreja de ouvintes, deixa de ser uma igreja que tem clientes, para ser uma igreja de discípulos do Senhor Jesus. Essa semana eu fui a Porto Alegre, passar uns dias com a minha família lá, e estava reunido com a minha tia e com os meus primos, todos eles da Igreja Batista, então eu posso falar, da Igreja Batista eu posso falar, presbiteriana não. O pastor deles estava passando por uma cirurgia naquele dia.
E cada um deles que chegou, eu perguntava, como é que está seu pastor? Ah, não sei. Como é que está seu pastor? Ah, não sei. Como é que está seu pastor? Ah, não sei. Daí no final da jantar eu brinquei com eles, eu falei, viu? Como ovelha é tudo ingrato. Porque se fosse você que estivesse na cirurgia, e o pastor esquecesse de orar, o pastor esquecesse de ligar para você, esquecesse de visitar você, você ia dizer, eu não vou mais naquela igreja. O pastor não me ama. O pastor não me quer. É óbvio que era brincadeira com eles, né? Até porque minha tia pode me dar uns petelecos depois. Sou grande, mas ainda sou inteligente. É isso que está sendo gerado na nossa geração. Uma igreja que não se preocupa com a vida do próximo. Uma igreja que institucionalizou o discipulado. A função de cuidado de vida está na função do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, dos líderes. Não está mais na vida da igreja. Preste atenção, perceba bem. Até esse momento na carta, o apóstolo Paulo não fala com os líderes da igreja de Tessalônica. A carta está sendo direcionada para a igreja. Eu e você precisamos então ouvir e aplicar a verdade. Eu e você precisamos viver um discipulado contínuo. E um discipulado contínuo, ele é intencional. O discipulado contínuo, ele é intencional e ele imita e serve como referência. Já preguei alguns dias atrás aqui na igreja sobre ter um coração ensinável. Quando você tem um coração ensinável, você acompanha pessoas. Você deve ter pessoas que você admira. Só quero te deixar uma pincelada. Procure admirar pessoas de carne e osso. Ok? Você pode admirar os grandes pastores da nossa geração. Mas com certeza na sua comunidade, aqui na igreja de Pelotas, na igreja de Rio Grande, na igreja onde você me ouve, tem pessoas discípulos do Senhor Jesus Cristo. Tem gente crente na igreja. E você precisa admirar essas pessoas. Porque aí você precisa aprender do Evangelho. E antes de você querer ensinar o Evangelho, que vai muito além de simplesmente conhecer ele com a sua mente, você precisa viver com um cara crente, com gente crente. Eu sempre costumo dizer às pessoas que eu sou grato a Deus pelas oportunidades de estudo que Ele me proporciona. Porém, a maioria das verdades profundas do Evangelho, eu aprendi com pessoas que não estão nas academias. Eu aprendi com pessoas que não estão ensinando os outros. Aprendi como ter vida de oração, não com doutores sobre oração. Aprendi sobre ter paixão por missão, não com os missiólogos da nossa denominação. Aprendi a ter amor pela igreja, não pelos grandes plantadores da nossa geração. Com gente simples. Você precisa aprender. Porque vai chegar o momento que você vai precisar ensinar. É interessante, quando você caminha em discipulado, as pessoas têm medo de chegar nesse ponto. Um parto para todas as denominações e para todas as igrejas é você arrumar pessoas para dar aula na escola dominical. O crente vem na igreja 23 mil anos, mas você pede para ele ensinar a respeito de Gênesis, ele fala que ele não sabe. O que você está fazendo dentro da igreja, então? O que você anda lendo? Quando nós vivemos um discipulado que acaba em nós, quando nós não damos fluxo para esse processo, nós estamos vivendo qualquer coisa, menos o Evangelho. Uma igreja que é atuante, uma igreja que anuncia o Evangelho, é uma igreja que vive um processo contínuo de discipulado. E por fim, meus irmãos, para você continuar comigo aqui, é uma igreja que tem alegria na comunhão dos santos. A partir do verso 17, leia aí comigo. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, nos esforçamos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, quis, não apenas uma vez, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Uma igreja atuante,
além dela anunciar o evangelho, além dela viver um discipulado contínuo, ela tem alegria na comunhão dos santos. E talvez essa palavra nunca foi tão atual nos nossos dias. Porque com toda essa síndrome que nós estamos passando, os pastores precisaram voltar a empurrar as igrejas, empurrar os crentes para dentro da igreja. O cara vai para tudo que é lugar. Laranjal ele vai no shopping, ele vai no centro, ele vai no banco, ele vai trabalhar, ele vai na faculdade, ele anda de ônibus, ele anda de Uber, mas na igreja ele não pode vir. Porque, pastor, nós estamos passando por uma pandemia e o senhor precisa entender que a pandemia nos impede de estar junto. Vai tomar chá de senso, rapaz. Vai tomar chá de senso. Porque a alegria tem que estar em você estar com seus irmãos de fé. Preste atenção comigo. No seu trabalho você vai porque você é obrigado. Se você não trabalhar, você não come. É isso que a Bíblia nos manda. Quando você vai passear, você vai no shopping, você vai para gastar. E às vezes gastar o que você não tem. Quando você vem no culto ao Senhor, quando você está participando da comunhão dos santos, você tem a oportunidade de conversar com pessoas que podem acalentar o seu coração, orar pela sua vida, buscar do Senhor juntamente com você, ter a sua vida transformada por causa da convivência com os irmãos. A nossa geração não pode mais cantar aquele salmo. Como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos. Por quê? Porque sempre a gente está buscando desculpa para não estar junto, para não estar vivendo a comunhão dos santos. E aí, meu irmão, eu fico pensando, se a pandemia não aproximou o seu coração do seu irmão, o que vai aproximar? O que vai fazer com que você invista a sua vida no próximo? O apóstolo Paulo, não sei se você prestou atenção em como o apóstolo Paulo está rasgando o seu coração para a igreja de Tessalônica. Dizendo, olha, eu quis estar com vocês várias vezes. Eu sei que eu estou com vocês de coração, mas eu quero estar com vocês também pessoalmente. Já tentei estar com vocês 2 vezes. Mas a internet não deixou. Mas o jogo do meu time não deixou. Mas as minhas ponderações não deixaram. Mas Satanás não deixou. A gente pode botar o nome que a gente quiser. A gente pode botar a alegoria que nós desejarmos. Se é o jogo do seu time, se é a praia, se é o shopping, se é o descanso. A gente pode elencar vários motivos para não estar reunidos com os irmãos. Porém, saiba, e não é o pastor Rodrigo que fala, mas é Paulo, que quando isso acontece, é o inimigo da sua alma agindo contra você. E você fica trifeliz. Você acha de boa. Meu irmão, você tem que desejar estar com os irmãos na fé. Nós vivemos uma crise na nossa geração. A nossa geração, ela vive a crise do mundo digital, onde você pode celebrar digitalmente. E se você usa essa expressão de mundo real e digital, como eu tenho falado, isso só apresenta a sua idade. Porque para os meus filhos, para os seus filhos, a internet já é mundo real. Para eles não é mundo digital. Mas, meu irmão, nada substitui o olho no olho. Nada substitui o abraço. Nada substitui a palavra. Você quer ver um exemplo simples? Quando você chegar em casa, você liga o louvor a toda e fica cantando em casa. E depois você me responde se é a mesma coisa que você faz quando você está aqui celebrando com seus irmãos. O Ernesto estava comigo há 1 ano e meio atrás.
Quando pela primeira vez nós precisamos fazer um culto sem ninguém na igreja. Não passe por essa situação. É horrível. Por isso, meu irmão, que eu entendo. E eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Eu entendo vários processos que podem afastar você da comunhão dos irmãos. Sua saúde, o seu trabalho, a sua família. Pode acontecer. O grande problema é quando isso não é um asterisco na sua agenda. Poxa, esse domingo eu não consegui ir, mas domingo que vem eu estou lá. Poxa, esse domingo eu não consegui ir porque eu estou doente, mas no próximo eu estou lá. O grande problema é quando está no culto que é o asterisco. Quando você quer agenda para tudo, menos para estar com seus irmãos. Porque estar com seus irmãos, como o apóstolo Paulo aqui termina dizendo, nos fortalece. Nos fortalece. Se as pessoas soubessem que nós somos chamados de ovelhas por um motivo, elas não deixariam de congregar. A ovelha, ela só se defende em bando. A ovelha só anda junto porque ela precisa se aquecer. E elas estão caminho em bando. A ovelha, quando ela acha pastagem, ela não come sozinha, ela come em bando. A ovelha, quando passa por uma situação de perigo, ela passa em bando. Mas é que na nossa geração nós queremos inverter os papéis. Nós queremos ser o pastor. Nós não queremos ser ovelha. Só tenho uma triste notícia para te dar. No reino de Deus só existe um supremo pastor. Só existe alguém, uma pessoa capaz de apacentar o seu coração. E eu e você somos os únicos, nesse mundo todo louco que estamos vivendo, que podemos dizer sim, é bom estar em comunhão. É bom estar com os irmãos. É bom olhar um no olho do outro. É bom orar junto. Porque eu sei que na igreja do Senhor Jesus eu não estou sozinho. E eu encerro a mensagem dessa noite lembrando você desse desafio. E vou bater nessa tecla todo esse mês. Dentro do reino de Deus, dentro da igreja do Senhor Jesus, existem bodes e existem ovelhas. Dentro do reino do Senhor Jesus, existe o joio e existe o trigo. Não mensure a sua vida de fé pela relação que você tem tido com bodes. E nem mensure a sua vida de fé pela relação que você tem tido com o joio. Porque eu tenho certeza que se você tem andado com ovelhas, se você tem andado com trigo, a sua vida tem sido edificada em Cristo Jesus. Vamos cantar? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, pois tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra
queria que você saísse daqui nessa noite, antes de nós orarmos, com um desafio no seu coração. É tão legal quando a gente conhece o coração de pessoas que nós admiramos. É tão legal quando eu leio nessa carta e vejo o apóstolo Paulo rasgando o seu coração, dizendo que queria estar com aquela igreja, mas não pôde. Dizendo que estava com saudades daquela igreja, mas não pôde estar com ela. Essa semana eu queria desafiar você, a você sair daqui desse culto e procurar alguma pessoa. Não deixa só para o pastor fazer isso, porque eu sou falho. Vou demorar para procurar você. Não deixa só para os presbíteros. Os nossos presbíteros já estão ficando velhinhos, eles também vão esquecer de você. Mas se cada um de nós lembrarmos uns dos outros, e é tão simples. O apóstolo Paulo escreve essa carta no final da sua segunda viagem missionária. A carta levou cerca de 3 a 4 meses para chegar até a igreja de Tessalônica. Hoje você pode sair daqui e em poucos segundos você mandar um WhatsApp e falar: eu estou orando pela sua vida. Eu estou com saudades de você. Você não está sozinho. Eu quero caminhar com você em Cristo Jesus. Quando nós lembrarmos disso e pararmos de terceirizar esse processo e assumimos um papel de igreja, meu irmão, as coisas vão ser diferentes. Daí você prepare o seu coração para aquilo que o Senhor vai fazer. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo apóstolo Paulo, pela igreja de Tessalônica. Obrigado porque o Senhor alcançou a nossa vida nessa geração e hoje temos tantas responsabilidades, assim como Paulo também teve. Deus, no meio dessa crise que o mundo vive, Deus, que nós não venhamos a nos distanciar uns dos outros. Porque estar perto do nosso irmão, estar junto com o nosso irmão, é o que nos fortalece em Ti. Nos lembra, Deus, daqueles que estão trôpegos, daqueles que estão doentes, Deus, daqueles que estão fracos, daqueles que por N motivos não podem estar conosco aqui presencialmente. Deus, para que de alguma maneira nós sejamos despertados pelo Senhor, para aquecer esses corações, estar com essas vidas. Deus, a nossa geração tem tantas oportunidades, então nos dá sabedoria. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmão, normalmente nesse